Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Iniciando mais um dia de aulas. Mas antes de iniciar nossa aula, vamos agradecer ao nosso Pai, Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Abençoa a mamãe, o papai, os meus coleguinhas, a titia e toda a minha família. Amém. Hoje é quarta-feira, 8 de dezembro de 2021 e a nossa aula de hoje é português e geografia. E a tia vai começar a explicação com a atividade de português no caderno do aluno Mais PAC. Na página 58 do livro de vocês, nós vamos fazer essa leitura compartilhada, tá certo? Olha, na nossa atividade, ainda sobre os materiais que podem servir como fonte de pesquisa, né, que a gente estudou nas atividades anteriores, em relação a esta vivência, quais decisões foram tomadas por vocês? Aí vocês vão marcar esses quadradinhos aqui com a primeira pergunta. Qual o assunto que você decidiu para pesquisar? Primeira, foi curiosidade sobre os animais marinhos. Vocês sabem que animais marinhos são aqueles animais do mar. Foi sobre isso que vocês queriam pesquisar? Se foi, vai marcar um X. Se não foi, não marca nada. A outra, curiosidade sobre os animais que vivem nos jardins ou costumam visitá-los. Se foi sobre os animais que vivem nos jardins, vocês vão marcar um xizinho, tá certo? A outra perguntinha, ó, que tipo de texto devemos utilizar para ter informação de que precisamos para a pesquisa? Qual é esse texto que a gente precisa dessas informações? É um texto informativo sobre animais que vivem nos jardins ou costuma visitá-los? Ou são fábulas com animais como personagem? Fábulas são aquelas histórias criadas, né, sobre animais. Foi sobre isso? É sobre esses textos que nós devemos pesquisar essas informações ou sobre textos informativos sobre os animais que vivem no jardim? Vocês vão marcar um xizinho, tá bom também? E agora nós vamos para a página 59 também do livro de vocês, tá certo? Aqui nós temos dois textos, tá certo? Temos o texto da Joaninha e temos o texto da Cigarra e as Formigas. Vocês vão ler esses dois textos com a ajuda da mamãe, né? Ou da pessoa responsável que está com você. E aí, desses dois textos, vocês vão me dizer qual texto está nos mostrando. Você vai circular o texto, né? Com o seu lápis. Você vai circular e vai me dizer qual desses textos está trazendo informações úteis para a pesquisa sobre animais que vivem no jardim ou que os visitam. Qual desses dois textos? Para vocês saberem, vocês primeiro têm que ler os dois textozinhos, tá bom? A Joaninha e também ler o texto da Cigarra e a Formiga. Um desses dois textos aqui traz informações úteis, né, para a pesquisa sobre animais que vivem. Você circula, tá bom? Circula o texto, é um dos dois. Para isso você tem que ler. Aí você vai descobrir qual é esse texto que traz informação. Tem que ser um texto que é informativo, que traz informações sobre os animais, como eles são, que tipo de animais são esses, tá certo? Quanto tempo eles vivem, e você vai me dizer qual desses dois textos está nos mostrando isso, tá bom? Agora, na página 60, o que você vai fazer? Você vai escrever, se você fosse escrever um livro, né? Um livro sobre animais que moram nos jardins. Que título você daria? Você vai colocar aqui na página 60, na primeira. E na segunda, depois que você escolheu o texto, você criou, né, o título do texto do seu livro, você vai fazer o que? Desenhar a capa do seu livro. Como seria a capa do seu livro? Desse título que você deu. Aí você faz aqui, tá bom? Então, a atividade de português é a página 58, a 59 e a 60
do livro Caderno Mais Pike. Agora nós vamos para a atividade de geografia, tá bom? E na nossa aula de geografia, na página 204, vamos falar sobre local de trabalho. Já falamos sobre as profissões, agora nós vamos falar dos locais de trabalho desses profissionais. Quando pensamos em profissões, pensamos também nos locais de trabalho. A partir dessa ideia, observe a imagem a seguir, esta aí, ó. Qual é o nome do profissional que aparece na imagem? Vocês sabem? Qual é o nome desse profissional que está aparecendo aí na imagem? Qual é o local de trabalho desse profissional? Você vai colocar aqui do ladinho, tá certo? Da primeira. Qual é o nome desse profissional e qual é o local de trabalho desse profissional? Na página 205, tem algumas profissões, aqui algumas imagens de algumas profissões. Temos 4 profissões. E os locais em que esses profissionais podem trabalhar. O que a tia quer? A primeira imagem. Que profissional é esse? Qual é o nome dele? Você vai colocar o nome do profissional e o local de trabalho desse profissional. O segundo, esse aqui, ó, que está com uma aquarela de pintura. O nome desse profissional e onde esse profissional trabalha. A terceira, né? Essa moça aqui, o que ela é, qual o profissional dela, que profissional é ela e o local de trabalho. E o último que vocês vão fazer também, colocar o nome do profissional e o local onde esse profissional trabalha, tá bom? Na página 206, o que vocês vão fazer? Vocês vão me dizer que profissional vocês gostariam de ser, né, quando crescesse, quando for adulto, e onde gostaria de trabalhar. Você vai colocar aqui no cantinho e depois que você responder essa pergunta, você vai fazer um desenho, né? Você vai pensar nessa pergunta que a tia perguntou agora, que profissional você quer ser e onde você gostaria de trabalhar quando você for adulto. E aí, em seguida, você faz um desenho do profissional que você quer ser e o local da sua profissão, tá bom? A tia aguarda a atividade de vocês, é só essas atividades, a de geografia, né, que a tia colocou a página 204, 205 e 206, e em seguida vocês enviam a fotinha pra tia, tá bom? A tia fica aguardando aqui a fotinha de vocês, um cheiro no coração de cada um, qualquer dúvida, manda no privado da tia e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, meus amores!